Iniciando então, gente, 14 de abril de 2023, a nossa aula de comunicação e rádio para a disciplina da UERJ. Nós recebemos hoje aqui, com muita alegria, um cara que, como eu estava brincando antes aqui, já é um dos dinossauros da podosfera também, né? Ele está presente já, com certeza, há mais de 10 anos aí na mídia, que é o Thiago Miro. Thiago Miro, hoje editor sênior da Radiofobia, podcast multimídia, também editor e criador do Mundo Podcasts, teve vários projetos aí na podosfera também. Um cara que com certeza participou e muito da consolidação dessa mídia no Brasil. Essa mídia, como a gente a conhecia muito antes dos podcasts em áudio, dos podcasts em vídeo, eles virarem essa Coca-Cola toda, né? Então, quando a gente estava ali ralando só no áudio, né, tentando fazer tutorial em áudio para fazer áudio funcionar, ele estava lá ajudando a gente a fazer isso. Então, Thiago, muito obrigado por participar aqui da disciplina conosco, para falar um pouquinho dessa sua experiência. A palavra é sua, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é muito importante participar disso, né? Trocar ideia com o pessoal desse nível de conhecimento, né? E, de fato, eu estou há mais de 10 anos na mídia, né? Eu trabalho com podcast desde 2011 e eu comecei como ouvinte em 2009, justamente numa época em que a gente considera, né, que era tudo mato ainda, né? O podcast, ele foi criado em 2004, oficialmente foi no mês de setembro, não se tem uma data exata de quando ocorreu, mas se sabe que foi nesse mês que ele foi publicado o primeiro podcast, quando o termo foi criado pelo, se eu não me engano, pelo Adam Curry, que é um VJ da MTV inglesa, e ele pegou a palavra pod de iPod com cast de broadcast e criou o podcast, né? E aí eu tive assim, muita sorte da época que eu entrei, né? Porque em 2009, com a mídia, tinha só 5 anos de existência, era extremamente amadora mesmo, né? Tudo era feito muito com tentativa e erro, totalmente diferente de hoje em dia, que você tem um acesso a conhecimento técnico para começar desde o primeiro episódio já em altíssimo nível. Era uma época em que tudo tinha que ser feito muito, muito na mão mesmo. E não existia nenhum tipo de conteúdo ensinando a fazer isso. E foi daí que, em 2011, eu comecei a publicar meu próprio podcast. E por conta de eu estar fazendo outras pessoas vinham até mim para perguntar como eu fazia certas coisas, né? E de tanto explicar a mesma coisa para várias pessoas, eu decidi começar a publicar tutoriais disso. E, de novo, como não existia esse conteúdo em português, existia alguma coisa em inglês, eu comecei a criar esse conteúdo e, ao longo de muitos anos, essa foi o Mundo Podcast, com todos esses tutoriais que ensinava de tudo sobre a criação de um podcast, principalmente numa época que você não tinha Spotify, por exemplo, para publicar os episódios, para armazenar. Então, tudo era muito na mão. Você tinha que criar o site, você tinha que contratar servidores de hospedagem. E para quem não entendia nada de programação, realmente era tudo grego. E eu fazia tutoriais focado nesse tipo de conteúdo e principalmente focado em quem não entendia de nada, né? Eu fazia questão que pessoas que não entendiam de programação lessem os tutoriais e entendessem, né? Eu só publicava quando ficava do entendimento deles. E daí nasceu Você já era, você já era da área de tecnologia? Estava estudando ainda? Como é que era? boa. Na época que eu comecei, eu estudava Química Industrial. Eu Caraca. cheguei a concluir o curso, não peguei meu diploma, eu não fiz o estágio obrigatório, né? Então, que assim, quando eu estava terminando, eu já estava produzindo meu próprio podcast. Eu não tinha nenhuma esperança, assim, mais com a área de química, sabe? Quando eu entrei, eu amava. Depois eu percebi que foi um tempo perdido da minha vida, sabe? Que eu paro para pensar, se eu realmente tivesse analisado e pensado bem, eu teria ido para engenharia civil, que era realmente o que iria
ia realmente fazer minha carreira decolar, né? Mas com química eu não tinha muito para onde ir. Então, eu decidi focar em podcasts, justamente que eu tive muita sorte de entrar num time onde estava tudo muito verde ainda, sabe? Você tinha muito espaço para crescer. E aí, por conta desses tutoriais que publicava no Mundo Podcast, e levando em conta que isso foi em 2012, o meio de podcast no Brasil, na época, se estimava em 2 milhões de pessoas ouvindo podcast. Era micro, sabe? Toda pessoa para quem você falava sobre podcast, era obrigatório vir uma explicação do que era um podcast, e o melhor que a gente conseguia falar era que era um rádio na internet. E isso era ruim, porque todo exemplo de rádio na internet geralmente não era legal, porque você abria o browser, já começava a tocar alguma coisa, sabe? Você não tinha um controle da programação, do que estava tocando. Então, não era um bom exemplo para se usar para explicar podcast, principalmente porque o podcast é um conteúdo sob demanda, né? E por conta. Aí, por conta. Isso é um ótimo exemplo, né? Porque talvez vocês mesmo aí que estão aí na aula já tenham tido essa experiência, né? De acessar um site, sei lá, site de anime, aí tem aquela web rádio que fica tocando música de anime. E aí, Às vezes pô, aquele você tá com negócio. 20 abas abertas, não sabe qual que tá tocando. Então, Exatamente. Que geralmente. saco, intrusivo, né? A experiência de ouvir rádio na internet não é igual, de fato, você ouvir um rádio de verdade, né? No carro, em casa e tal. Quando você abre um aba na internet, você não quer que algo comece a tocar imediatamente. Então não era uma boa para explicar, né? Mas foi crescendo, e por conta do mundo podcast, e nessa época, que era um nicho muito pequeno, eu acabei me tornando uma referência em produção de podcast, e porque principalmente também não havia concorrência, né? Eu diria que de 2012 até 2018, o Mundo Podcast era o único site que publicou conteúdo sobre produção de podcast. Tanto é que a gente teve o maior pico de acesso que o site 2018, teve. gente. 2018, tava aí, gente. Principalmente porque por conta da pandemia, parece que os últimos anos foi um só, né? Aí, o maior pico de acesso que eu tive, por exemplo, foi quando a Globo decidiu fazer seus primeiros podcasts, e o primeiro anúncio disso foi no Jornal Nacional, que eles falaram que iam ter podcasts. Por conta disso, teve uma enxurrada de pessoas procurando o que era podcast, e caíam no meu site, né? Porque na época era a única coisa que tinha explicando. Caramba. E vamos lá. Você é de Pernambuco? Isso, eu sou nascido, né, em Olinda, Pernambuco. Hoje eu moro no interior, na zona da mata, né? Em Eu Moreno, cidade lembro, de Moreno. eu lembro que uma coisa, quando você começa a participar da podosfera, né, ainda era uma podosfera extremamente sudestina, né, que malemar a gente tinha o cinema com rapadura e as pessoas já reclamavam ali do sotaque de alguns dos participantes. Sim, sim. No caso, cinema com rapadura, para quem não sabe, do Rapadura Cast, a maioria dos participantes eram, na época, cearenses, né? Então, já tinha ali um certo hate. E aí entra o Thiago, que tem um sotaque carregadíssimo também, né? Isso. Você percebeu uma mudança no público, né, nessa percepção dos sotaques ao longo dos anos? Isso é interessante falar, porque além do sotaque, eu tenho uma dicção péssima, né? Então, para eu apresentar um podcast dessa forma, foi um desafio inicial para me soltar, né? Hoje em dia, eu tenho zero problema com falar em público, até gosto. No início era bem complicado. Mas então, a mídia, no geral, ela sempre foi paulista carioca, né? A gente cresceu ouvindo o sotaque de São Paulo e do Rio de Janeiro, então a gente considera esses os sotaques normais, né? Não é estranho para ninguém. O podcast quebrou essa barreira, então a gente começa a ouvir gente de todo o Brasil, e inicialmente realmente causa um impacto, e tem pessoas que não sabem lidar com esse impacto. Então, de fato, no começo haviam muitos comentários, existia uma xenofobia com os podcasts do Nordeste, tanto em dificuldade de conseguir publicidade, tanto é que isso é um fato, porque o Nerdcast e o RapaduraCast começaram praticamente simultaneamente em 2006. O Nerdcast ele é do Rio de Janeiro, o RapaduraCast do Ceará,
E os dois tinham temas muito parecidos no início. A maioria dos temas eram relacionados a cinema. Então, eles eram concorrentes diretos. E foi descomunal, assim, como 3, 4 anos depois da criação, o Nerdcast se tornou o maior podcast do Brasil, que ainda hoje, e o Rapadura Cast se manteve, atingiu o auge e manteve essa curva, né? Manteve esse gráfico até hoje em dia, né? Uhum. Porque você falou muito bem, né? Temos ainda a questão da publicidade, né? Então, se tem o público que tinha esse rechaço inicial que foi sendo rompido com uma diversificação maior de vozes, o mercado ainda precisa aceitar também essas vozes, né? Não basta só fazer uma ação ou outra do tipo, olha como somos diversos, no mês da consciência negra, nós vamos aqui, sei lá, bancar uma propaganda com participantes negros. Mas, Há de se dizer que hoje em dia isso está bastante mudado, sabe? Eu não sinto mais esse tipo de impacto. Eu acredito que já faz muitos anos que eu ouvi algum comentário relacionado ao sotaque nordestino, a não gostar de um sotaque ou sim. outro, sabe? Então, Mas o Jurandir estava reclamando dessa questão de, de não conseguir fazer vingar um projeto do Nordeste sem se mudar para São Paulo. Então, nesse caso aí, eu não sei se é tanto relacionado ao fato de ser nordestino, né? Porque, queira ou não, a maior parte da tecnologia, do dinheiro do Brasil está no estado de São Paulo. Então, quem programa muito bem acaba indo trabalhar lá, né? O pessoal da área de tecnologia, as maiores empresas estão em São Paulo, e as agências de publicidade maiores também estão lá. Então, geralmente, quem está perto lá, para lidar principalmente pessoalmente com essas pessoas, é mais fácil, né? Aqui no Lembrado, Nordeste não né? tem todo. Tanto é que os mesacasts da vida. Me fala um mesacast nordestino que ficou popular. Os mesacasts daqui, que são, né, os podcasts do YouTube, os nordestinos não são populares nem no Nordeste. Porque, principalmente, o formato que se criou principal é de entrevista, então você depende muito dos convidados para fazer o seu podcast crescer. Então, os grandes artistas nordestinos também não estão mais no Nordeste para participarem dos podcasts do Nordeste, sabe? Então, até os podcasts daqui acabam não tendo pessoas artistas, principalmente, tão relevantes quanto os podcasts de Rio, São Paulo conseguem levar, né? O Carlos até tinha mandado um comentário ali que é bem o que a gente acabou de responder, né? Que é sobre o marketing estar focado no Sudeste. Se vocês também, pessoal Isso. da turma, quiserem fazer perguntas, podem ou mandar no chat ou levantar a mãozinha aí e fazer diretamente para o Thiago. Enquanto isso, a gente vai tocando a conversa aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Enquanto não, vamos nessa. Thiago, e o convite para ser editor no Radiofobia, como é que ele surge? Ele surgiu de uma maneira absurda, velho. Porque assim, eu já era ouvinte do Radiofobia, gostava muito do Léo Lopes, né? E rolou um. E quando eles publicaram o site novo, eu simplesmente comentei no site: olha que site legal, gostei. Isso era 2012, por aí, e eu já tinha o Mundo Podcast, eu já editava meu próprio podcast e tudo. E por ter sido o primeiro a comentar, ele me prometeu uma meia da Radiofobia de presente. E essa meia Meia. nunca foi enviada, né? E eu reclamava. E eu acho que esse monte de reclamação na internet, né? Não era privado, não, era público. Isso fez o Léo me notar, né? E daí, em 2013, ele começou a escrever um livro dele, curso de podcast, né? O guia de podcast. E ele me convidou para fazer a parte técnica do livro por conta do Mundo Podcast. Aí é uma conquista pessoal que eu tenho lá no livro, né? Tem o autor Léo Lopes, colaborador Tiago Miro, e tudo de técnico que tem no livro eu coloquei. E daí eu criei um vínculo com ele. Quando veio em 2014, o Léo precisou de um novo site para Radiofobia, para atender a demanda, porque até então o Léo Lopes
não trabalhava, a Radiofobia não era uma produtora de podcast como é hoje. E então, como passou a ser em 2014, oficialmente, aí ele precisava de sites novos. E nessa época eu já programava o suficiente em PHP dentro do WordPress, né? Então ele me chamou para fazer esses sites novos dele. Ele gostou do site e acabou me contratando para programar sites pela Radiofobia, né? Em 2015 eu comecei a editar os primeiros podcasts pela Radiofobia e acredito que foi em 2016 eu assumi a edição do Nerdcast. Não completa, eu não edito ele completo até hoje, mas eu tenho o meu orgulho pessoal, porque o Nerdcast foi o meu primeiro podcast a ser ouvido, ele foi o primeiro de muita gente, ele é um dos mais populares do Brasil, e eu tenho o meu orgulhinho pessoal de falar que eu sou sempre a primeira pessoa, dentre os milhões de ouvintes, a ouvir, principalmente o Nerdcast de RPG, né, que é tão trabalhado, é tão esperado sempre. E daí deslanchou, sabe? De 2015 para cá, eu criei uma amizade muito forte com o Léo Lopes, isso aumenta o vínculo da gente e estamos firmes na parceria até hoje. Editou mais o que já, além do Nerdcast? Eu já editei vários podcasts que vieram e deixaram de existir, mas eu nem lembro de todos, mas atualmente eu estou editando os podcasts da Alura, que a Alura também é cliente da Radiofobia, aí o hipsters.tech, o Like a Boss, e tem outros podcasts da Alura que são da Radiofobia, mas não sou eu pessoalmente quem edita. Tem outros editores na casa também que fazem. Aí tem todos os podcasts que saem no Jovem Nerd, eu edito também. E agora começou, a partir do episódio 55, eu peguei a edição dos podcasts do Sérgio Sacani, lá do canal Space Today. Ele hoje Olha em dia só. é o maior influenciador do Brasil em astronomia, né? Nossa, não sabia dessa, não. O... Vamos lá, para a gente dar ideia para o pessoal. Etapas de edição. Como é que faz? O pessoal do Nerdcast, eles gravam e mandam para vocês os arquivos todos separados, aí vocês têm que juntar e limpar esses arquivos, Pronto. né? Como é que é isso? Justamente. Eu tenho 3 casos que é ótimo. Primeiro, tem o Sérgio Sacani, que ele grava sozinho. Ele faz um roteiro e ele grava lendo. Só que como ele é muito bom comunicador, ele não parece estar lendo. Então chega uma faixa só de um áudio maravilhoso, gravado no microfone maravilhoso, e ele praticamente não gagueja. Então é a edição mais linda do mundo, porque você vai só ouvindo, corta a respiração, né? Principalmente porque ele fala muito perto do microfone, então as respirações ficam muito fortes. Então na edição a gente costuma cortar a respiração quando é muito forte, porque incomoda no pé do ouvido, né? E aí, só cortar essa Você respiração, uma parece um gagueirazinha aqui tarado, ou né? lá. Fica. É, é. Aí corta uma gagueirazinha ali, outra. Tá, o Léo costuma falar, né, que a gente, como editor, nós somos fonoaudiólogos digitais, porque pode olhar, Nerdcast, ninguém gagueja, ninguém trava nada. Todo mundo fala perfeitamente do início ao fim. E aí, beleza, faixa única é maravilhoso para editor, porque Até pega prestem uma hora. atenção. Prestem atenção nisso, turma. Ouçam um podcast que é bem editado, vamos dizer, um Nerdcast, um participante que vai lá, um desses cientistas sociais que vão, ou um biólogo, sei lá. Agora, vê ele em um outro podcast que não é tão editado, não tem tanta atenção. E aí você vai ver que parece outra pessoa falando, né? Porque ele gagueja mais, ele Sim, demora sim. mais nas frases, a construção é super mais demorada. Pô, o que está acontecendo, né? É porque a gente refraseia muitas vezes para que fique Muito. claro para você. É bem fácil, não sei se alguém aqui ouve o xadrez verbal do Felipe. O Felipe, ele rosteia o xadrez verbal e participa dos Nerdcasts de história. E parecem duas pessoas completamente diferentes, porque o Felipe gagueja muito, ele demora muito a construir uma frase, ele tem sabe, ele faz muito esse antes de começar, ele está carregando, né, a palavra.
E tudo isso é retirado no Nerdcast e não é retirado no xadrez verbal. É o estilo de edição do xadrez ser um pouco Bem mais devagar, observado. né? E E o aí, Mizanzuki, quando ele entra na roda, antigamente o Mizanzuki, ele respirava no microfone e foda-se, porque ele que editava, ele é, falava assim, ou eu corto isso aqui ou eu lanço o programa, porque ele era professor universitário. Aí quando ele é é, contratado pela Globo, e aí ele tem um editor para pagar, não existe mais Mizanzuki respirando e fungando no microfone. isso é ótimo, isso é ótimo. E aí, beleza. Deu o exemplo da faixa única, que pro editor é maravilhoso. Aí vem o Nerdcast, por exemplo. No Nerdcast eles sempre gravam duas faixas. Numa faixa tá o Alexandre e o Dave, que eles gravam juntos, e em outra faixa vem todos os convidados que estiverem participando do podcast juntos. Aí dificulta um pouquinho, mas não tanto, sabe? Uma faixa única é mais fácil de editar, mas a duas faixas dá um controle legal assim da edição. Você não tem problema, principalmente porque com tanto tempo de experiência, quando alguém erra muito, quando alguém gagueja, quando alguém erra informação e quer corrigir, eles mandam repetir do início. Então toda a informação que ele falou e errou, a gente corta e inicia com ele falando a informação correta. Então não dificulta muito. O que dificulta mais, por exemplo, é o caso do Dragões de Garagem, que é um podcast que eu não edito, que eu edito, mas não pela Radiofobia, porque é um podcast que eu edito desde antes de trabalhar com a Radiofobia. Então, quando eu comecei com a Radiofobia, eu tive um acordo com o Léo de não ser concorrência para a Radiofobia, né? Então, só mantive o cliente que eu já tinha antes. O Dragões de Garagem, eles gravam com pelo menos 4 pessoas, às vezes de 4 a 7 pessoas, nunca menos de 4, mas já teve casos com 7 pessoas, e vem sempre faixa separada, né? Cada participante grava seu próprio áudio no seu computador, me mandam tudo, eu me viro para sincronizar, e aí, na hora de editar 4, 5 faixas ao mesmo tempo, acaba demorando mais, porque a sua timeline está enorme, ocupando o seu monitor inteiro. Embora seja um pouco mais difícil de editar, você tem muito mais controle. Então, quando a gente está gravando, por exemplo, aqui mesmo, vamos supor que a gente estivesse realmente gravando, aqui tem 5 pessoas com a câmera aberta, a gente está gravando e tal. Tem um delay de conexão de internet. Então, uma pessoa acaba falando por cima da outra, eu posso falar uma coisa engraçada e os outros 4 riem, só que cada um vai rir num time diferente até por conta do delay. Quando vem as faixas separadas, você corrige isso. Quando está tudo junto, é perceptível quando uma pessoa está rindo fora do time e não tem o que você fazer. Mas Nossa, quando sim. tá todo mundo junto, quando tá tudo separado, é legal, porque o cara conta a piada, você arrasta na timeline todas as risadas e faz todo mundo rir ao mesmo tempo dentro do time corretinho. Então, embora faixas separadas dão um pouquinho mais de trabalho, sempre que tiver essa opção, usem, né? Quando forem editar alguma coisa, se tiverem a oportunidade de vocês mesmos ou o cliente gravar separadamente, grava separado, porque o resultado final vai ficar melhor. E eu me lembro desses. Eu acho até que era um papo de gordo, assim, que um participante caiu no meio do programa e aí eles, já que estavam gravando separado, eles simplesmente cortaram todas as respostas desse É. participante antes. Só que eles Ah, cortaram sim, mal feito né? e às vezes apareceu, assim, tipo, de repente tinha É, ele falando em um isso momento. já rolou também, já rolou antigamente no Nerdcast quando eu não editava, e depois de editar também já teve de um participante ser convidado, o cara falou 2 ou 3 coisas que não foram relevantes, manda cortar tudo. Ou às vezes um cara não entrou no início mesmo, mas entrou com meia hora de gravação. Aí ele continua falando normal, no final grava a abertura, a gente coloca no início e pareceu o tempo inteiro que ele estava sempre lá. É interessante que até assim, para um participante não ficar falando o tempo inteiro, para não parecer um monólogo, vamos supor, o Jovem Nerd está falando muito durante 5 minutos. Para não parecer um monólogo, a gente tem pastas com reações da pessoa, de cada participante fazendo. Aham, pois é. Mentira. Várias É coisinhas assim. sério. Então a gente vai botando pontualmente isso para rolar uma interação, sabe? Para não parecer um monólogo enorme da pessoa que a gente, como a gente corta a respiração,
A pessoa falando 5 minutos sem respirar. Então, onde tinha uma respiração, você dá um espacinho, bota uma pessoa falando aham, e aí continua. Então, isso engana o cérebro da pessoa, sabe? Isso é incrível, porque eu lembro como, né, como fez sucesso na podosfera quando o Jovem Nerd comentou que ele tinha a pasta, quando eles editavam, né, que ele tinha a pasta É, de risada. tem. E aí eles tinham o arquivo de risada, quando a piada não era tão legal, assim, eles valorizavam com risadas de arquivo, Sim. inclusive risada de participantes que não estavam no programa. Isso fazia ficar mais engraçado, pô, é muito bom. E aí, mais uma vez, abraço Papo de Gordo, né? Não sei nem como é que tá o Dudu Salles hoje em dia, mas eles editavam com a mesma risada sempre, porque eles não tinham um banco variado, então era o mesmo programa com a mesma risada, o tempo inteiro do mesmo jeito. Aí não ficava engraçado, aí ficava ridículo. Mas isso acontece muito até hoje, pô. Hoje em dia ainda acontece de a piada final foi boa, mas nem todo mundo riu. Ou, sei lá, todo mundo riu, mas um participante específico que tem a risada mais marcante no Rio. Então, pega a risada de outro ponto do programa ou de um banco e coloca ali no final e fica lindo. Por isso que o Nerdcast sempre acaba engraçado, né? Nem sempre realmente é. O Carlos comentou, tipo a risada do Chaves, né? É, É. aquela, Exatamente. como é que chama essas risadas de série, assim, né? Que Eu não sei, mas a do Chaves eu nunca entendi o que realmente era aquilo. Se é cachorro latino, se é gente rindo. Se você foi pegar o áudio um papel específico amassado, mesmo, né? você não consegue identificar o que é aquilo. Ótimo. Vamos lá. Mais curiosidade de edição, assim, Thiago. Você começou editando com o que? Você edita com o que hoje em dia? Quando eu comecei, né, outubro de 2011, foi quando eu fui pegar a minha primeira edição. E eu não sabia nada de edição, então eu peguei para testar o que o pessoal do podcast divulgava que tinha na época, que era o um da Sony, que eu não lembro o nome, Sony Forge, Vegas. algum. Sony Não, Sony Vegas. Vegas nem era o Vegas, era um que era para SoundForge. áudio, SoundForge, tinha o Audacity e o Adobe Audition. Então eu testei os três, mas eu acabei inicialmente começando com o Audacity porque na época a gente tinha um podcast chamado Metacast, que era produzido pelo Dudu Salles, do Papo de Gordo, e pelo Pablo de Assis, onde eles, dentro do áudio, ensinavam a editar. Então, o podcast começava com um áudio bruto, com ruído, gagueira, tudo, e eles iam dizendo, ó, faz tal coisa, eu vou deletar aqui e tal. Então, a edição ia acontecendo ao vivo dentro do podcast. Isso era fantástico. E aí eu aprendi conceitos super básicos de edição no Audacity. Mas tinha coisas no Audacity que o Audacity não entregava, que eu queria para poder acelerar. Tanto é que minha primeira edição com um podcast de 1 hora, uma gravação de 1 hora, eu levei quase 24 para editar. Não continuamente, mas foram quase 24 horas na minha primeira edição. E você evolui. Hoje em dia, eu levo menos de 2 horas para editar um áudio de 1 hora, se ele for bem gravado, né? Se ele for bem gravadinho como esse do Sérgio Sacani, né? E aí, eu fui testar o SoundForge. Perguntaram aqui, ó. Foi dificuldade técnica ou o programa que não tava legal? Não, o programa já era muito parecido com o de hoje. O Audacity era o 2.0, hoje em dia está na 3, se eu não me engano. O E não Audacity, mudou vocês vão ver, muito. o Audacity é bruto, gente. Ele é um programa Não, e bruto. ele não mudou quase nada. Ele não mudou quase nada ao longo desses anos. Então, o Audacity que você pegar hoje para editar é praticamente o mesmo de 10 anos atrás. E aí, o Audacity, você tinha que... Eu não sei como é que ele está hoje realmente, mas na época, para você fazer um corte, você tinha que pausar. Você pausava, fazia o corte, dava o play. Pausava, fazia o É a corte, dava mesma o play. coisa. Isso, Nojento. isso gerava muita perda de tempo. Quando eu testei o SoundForge, eu não fiquei porque ele só permitia editar uma faixa única, né? Então já era. É E por, é aí eu por isso que o fui. pessoal usava o Vegas, porque o Vegas, apesar de editar vídeo,
eles nivelavam o som no SoundForge e jogavam no Vegas, porque ele era multipista. Isso. E aí eu fui testar o Adobe Audition, o qual eu uso até hoje, e eu me dei super bem com o da Adobe. Porque o da Adobe ele permitia que eu fizesse o corte. Vamos supor, tem uma fala, tem um espaço entre a próxima fala e a próxima fala. Ele permitia que eu desse o play, selecionasse essa parte vazia, cortasse, ele juntava as duas partes e não precisava dar pause. E aí isso me economizava menos de um segundo. Mas ao longo de um episódio inteiro, isso é uma economia de tempo absurda. E de clique também. Até hoje, A mão, né? qualquer coisa, até hoje, qualquer coisa que me economize clique, eu uso. Deixa eu mostrar uma coisa que eu tenho aqui. No Adobe Audition, um atalho para você fazer um corte. Tem lá 4 faixas, tem uma parte sem ninguém falando, você seleciona a parte e você aperta Ctrl Shift Backspace. Esse é o atalho do teclado para você fazer esse corte. Se você fizer no seu teclado, você vê que você tem que fazer uma aranhazinha assim com a mão. Não é fácil. É fácil, é chatinho no início, mas você pega a memória muscular. Então, qualquer coisa que me economize clique, eu estou pegando. E aí, por exemplo, eu comprei esse tecladinho aqui, que ele é um teclado de macros. Cada tecla você pode definir o que ela vai fazer. Então, eu defini uma tecla para ser o Ctrl Shift Backspace. Então, quando eu estou editando, eu estou com a mão deitada aqui em cima do teclado, é só um toque no indicador já faz esse comando. Quando eu quero fazer algum processo de remoção de ruído, por exemplo, porque o Meet aqui, por exemplo, ele tem um filtro. Vocês não estão ouvindo, por exemplo, o ventilador aqui que está do meu lado. Mas no gráfico aqui, na mesinha de som digital que eu uso, eu vejo que tem esse ruído sendo captado no final, no microfone. Então, quando eu não estou falando num podcast, eu estou ouvindo alguém, esse ruído está sendo gravado na minha timeline. Então, o software ele tem ferramentas para capturar esse padrão de ruído e remover ele da faixa inteira. Então, no Audition, você tem atalhos e menus para ir. Eu também programei um botão só para fazer isso logo. Então, Perfil de economizou... ruído? Economizou 1 milésimo, para mim eu tô querendo, porque ao final de um dia inteiro editando, isso representa muito menos esforço, muito menos tempo gasto. E aí a ferramenta que eu recomendo bastante. Todo mundo, você falou que vai mostrar a edição na Audacity, e com a Audacity é ótimo para você aprender os conceitos básicos de edição que podem ser aplicados em qualquer outro programa. Você vai aprender a editar com a Audacity. Quando mudar de programa, você só vai ter que procurar onde estão os botões. Mas o conceito é o mesmo para todos. Hoje em dia eu uso o Adobe Audition, mas para quem vai começar a editar, e principalmente se almejar ser editor dentro dessas produtoras, Adobe Audition e Reaper. E eu diria ainda mais o Reaper, né? Eu só continuo no Audition porque o Léo, da Radiofobia, abre uma exceção para mim, porque todos os outros editores são obrigados a usar o Reaper. Eu nunca nem abri o Reaper na vida. Vou dar uma olhada nele. Pronto, ele até se assemelha um pouco ao Audacity, só que ele tem infinitos mais recursos, porque ele é o programa... Para produção musical, ele é um dos mais usados no mundo. Então, ele tem muito, muito recurso. E para edição de podcast, ele é ótimo mesmo. Eu não aderi ainda, porque já são 12 anos editando com Adobe Audition, e aí eu tendo a opção de não precisar mudar, eu não mudei. Né? Legal, cara. O Carlos perguntou ali sobre o Premiere, né? Acho que o Premiere acaba sendo aquela questão do Vegas, né? É um programa de edição de vídeo que ele quebra galho muito bem para editar áudio, né? Só que não é a mesma coisa. O Premiere, eu uso também, eu tenho estudado edição de vídeo, né? Porque quero ampliar meu leque de trabalho, né? E o Premiere, ele não tem uma função do Audition, que é a função de você, por exemplo, essa que eu falei, você selecionar uma respiração, fazer o corte, e ele automaticamente juntar essas duas partes que você separou no corte, ao final de um processo completo de edição,
é um tempo poupado colossal. Então, isso é o principal diferencial do Audition. E você poder fazer isso sem dar pausa. Porque no começo da edição, você vai ser mais lentinho, vai até pegar a memória muscular dos atalhos, tudo. Mas depois de um tempo, você vai estar fazendo sem nem estar pensando na edição. Ocorre vezes de 1 hora depois que eu terminei de editar um podcast, eu nem lembro mais o que foi falado, porque você já vai tão no automático que você não fixa mais o assunto que foi debatido no programa. Principalmente se for um podcast bem gravado mesmo, véio, você só fica com a mente ligada nos erros para tirar. Verdade. E você já editou só olhando o gráfico, sem ouvir o som? Tem coisas que dá, tem coisas que não. Principalmente, mas é legal porque você pode desfazer, né? Depois de fazer isso. Mas respiração é um tipo um gráfico visual que você reconhece na hora. Então você não precisa ouvir para tirar. Esses vícios de linguagem também você começa a reconhecer padrão. Então, aí eu fui naquele dia. Então, quando você vê isso no gráfico, você já corta logo esse S sem nem precisar ouvir. Tem muito caso também, por exemplo, quando você começa a ouvir a gravação e tem participante que, quando vai falar, assim, tem que ir tal lugar. E ele sempre tem esse vício de repetir o T. Aqueles dois, três T's repetidos, você pega aquele primeiro padrão que você viu, quando você encontrar ele de novo na timeline, você reconhece na hora e já corta sem nem precisar ouvir. Com o tempo você vai fazer isso mesmo, de fazer cortes no visual. Mas você não pode cortar e não ouvir. Você corta no visual e ouve para ver se ficou certinho. Se ficou, você comemora. O Carlos perguntou: você reconhece o padrão de voz das pessoas? Tipo, no gráfico, assim, você vê o gráfico do Jovem Nerd, assim, você fala, o grito dele aqui. Sim, você aprende todos. Principalmente se são participantes fixos, que você está sempre ouvindo, você reconhece, porque um fala mais alto, outro fala mais baixo. O tipo de onda que forma é muito padrão. A forma quando uma pessoa fala o S. Tem gente que começa a falar, vai falar sapato. E o padrão, ele começa fininho e sobe de repente. E tem gente que vê o S todo baixinho. Então, quando você edita bastante a mesma pessoa, você começa a reconhecer esses padrões. Então, por exemplo, justamente como eu estou há 7 anos editando o Nerdcast, quando vai lá, Jovem Nerd, Azaghal, JP, Eduardo Spor, Tucano, que são pessoas que eu já edito muito, há muito tempo, você olha para a timeline e você consegue editar. Aqui está o Tucano falando, aqui está o Eduardo Spor, só pelo visual gráfico mesmo. E quando vocês começarem a se gravar, né, a gravar a própria voz para poder se editar, vocês vão, inclusive, perceber esses próprios vícios de linguagem em vocês e vão falar, pô, talvez eu precise finalizar melhor as minhas frases, né, as minhas palavras, porque às vezes a gente deixa a palavra morrer sem dar o R no final, sabe, sem dar aquela inflexão final, e aí você percebe ali que ela sempre está morrendo aquela palavra, né? No gráfico ela está sempre baixinha, então você começa a se treinar para falar diferente porque começou a se editar. Isso também acontece bastante. E principalmente porque se você edita, quando você vai gravar, você quer fazer da melhor forma possível para diminuir o seu próprio trabalho depois. Isso eu percebo demais quando eu vou gravar, quando eu vou editar um podcast, e o convidado é um palestrante. Porque o cara, né, palestrante em geral, fala muito bem, né? Então, quando eu vejo que é palestrante, eu já fico feliz. Eu penso que vai ser rápido. E quando você, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem um padrão de fala, né? A gente costuma cortar silêncios e tempos. Aí você pega um cara que fala tipo o Cortella, que fala daquele jeito, assim. Dá pra gente abreviar esses tempos, mas também é uma característica da pessoa falar, né? Então, como é que a gente abrevia os tempos, mas também não tira o jeito da pessoa se expressar? Pronto, eu passei exatamente por isso. Por um tempo, eu editei os podcasts
do Geração de Valor, que é aquele empresário lá, o Flávio Augusto, né? E aí ele tem também essa forma de falar pausadamente. E se você corta demais, fica extremamente falso. Você percebe que fica falso. Então, é uma questão de timing que você, só editando na prática, você vai aprender a ter. Então, dá sim para abreviar. Se eu pegasse uma gravação de 1 hora do Cortella, com certeza eu reduziria ela para uns 50 minutos, sem perder o ritmo natural da fala dele. Mais uma do cara. Gente, só o cara está perguntando, vocês podem perguntar também, hein? Os caras também perguntou uma outra aqui, que é, tem algum banco de som que você recomende? Aí eu aproveito para perguntar, você também faz a trilhagem dos Nerdcasts, ou isso já é uma outra pessoa, se joga para... Tipo, é uma linha de Eu fiz produção que você pega e joga? do Nerdcast em si, eu só fiz uma até hoje, a trilha sonora, que foi o episódio sobre a série de Rick and Morty, porque eu era o único da equipe que tinha assistido a série, né? E aí eu podia editar mesmo. No mais, não. No mais, a gente tem um outro editor, o Jeff, que ele manja muito de música. As várias músicas que saem no Nerdcast, muitas ele mesmo grava, sabe? Quando ele não encontra exatamente o que ele quer, ele Caraca. grava em casa e bota no podcast. Então, o Léo contratou ele para sonorizar, porque ele é bom mesmo. Então, já mais de 100 Nerdcast que você ouvir, é o Jeff quem sonoriza. E eu sonorizo o de outros, né? Outros clientes, principalmente porque não precisam de uma trilha sonora tão específica como o Nerdcast pede relacionado ao assunto. Então, eu edito os podcasts da Lura, que são podcasts de tecnologia, e eu baixo músicas relacionadas à tech, sabe? Músicas genéricas, sem voz, com aquelas batidas constantes, e isso torna a sonorização bem mais simples. E aí, sobre os bancos de sons, né? Tem os bancos de efeitos sonoros, que são trovão, pisada, batida na madeira. Isso daí é muito difícil de encontrar bom material gratuitamente. A gente tem a sorte de que, por exemplo, como a gente edita o Nerdcast de RPG, o Jovem Nerd ele compra esses bancos de sons, desses tipos de som, para poder fazer toda a sonoplastia do episódio. E a gente acaba absorvendo na radiofobia também, né? Música é mais Legal. fácil. Música você joga. Essa semana passada eu editei um episódio do Dragões de Garagem sobre a Revolução Francesa. Então eu fui no YouTube e joguei French Revolution Instrumental Music. Filtrei por playlists, peguei lá 3 playlists por aí, dei umas 150 músicas, baixei e fui ouvia e botava aqui, encaixava melhor no podcast. Não consegui música com direito autoral livre no YouTube, tem aos montes, sabe, assim, de trilhas sonoras livres. O problema, depois eu até separei um slide lá na aula para falar de banco de som, né? É que às vezes quando você pega essas músicas de YouTube aí que são livres, você vai ver que elas estão em tudo, né? É vídeo de cozinha, é É, sempre a mesma música, é isso. vídeo de jardinagem, é tum, É, tum, tum, isso. tum, 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 né? É Tem tudo as igual. músicas, tem as músicas que você pode procurar no YouTube por playlists de música livre e tem a própria livraria de áudio do YouTube. Isso. E aí sim, essas realmente são super repetidas em muito conteúdo. Olá, mais alguma coisa aí, galera? Aquele áudio da vinheta do Jovem Nerd deu problema autoral mesmo, que é o do. Você está falando daquela que é do Michael Jackson? Que era a Aí eu abertura tô, inicial. Ah, aí do eu tô por Nerd fora. Office? É porque a do Nerd Office usa uma música do Dream Theater, As I Am. Não, do Nerd Office não. É o Nerd Player que usa. A do Nerd Office eu não sei. Mas de qualquer forma eu tô totalmente por fora de treta de direito autoral Duvido. com eles. Eu não sei. No, o começo do Jovem Nerd, a vinheta de abertura era aquela introdução que é a mesma do video show, né? Que é do Michael Era Jackson. a música do Michael Jackson. Depois mudou pra De Volta pro Futuro. Ah, tá. Legal. Vamos pensar. Bom, o que mais você tem aí na manga pra gente, Thiago, para nos encaminharmos então para o bloco final do nosso papo aqui?
O que você acha que esse pessoal deveria saber para poder editar um bom programa? Em relação ainda à música, hoje em dia não se deve mais usar, né? Porque hoje em dia a maior plataforma de ouvir podcast é o Spotify. Foi impressionante assim como eles chegaram e como eles tomaram completamente o mercado. E o Spotify tem algoritmos parecidos com o YouTube para detectar música. Então, eu já tive podcasts antigos meus que foram derrubados porque identificou as músicas que eu usava, né? Podcasts independentes? Não, quem? Ah, o Spotify. Não sei se eu entendi. No O começo, Spotify. quando o Spotify começou a publicar podcasts, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, 2018. ele, eles abriram a plataforma igual o iTunes da Apple. Você só cadastrava o feed do seu site lá e seu podcast estava na plataforma. Com o tempo, eles passaram a ter os próprios podcasts exclusivos, né? E eles investiram pesado, a ponto que hoje em dia eles se tornaram uma plataforma de hospedagem. Então, hoje em dia, você, pelo Spotify Podcasters, você hospeda seu podcast lá. Isso é um diferencial absurdo para a podosfera, porque antigamente, 2015 para trás, o maior sofrimento do pessoal era onde hospedar. E tanto é que a galera mais antiga, porque antes do Spotify agora disponibilizar a hospedagem, ele já fazia isso através do Anchor, que pertence ao Spotify e mudou para Spotify Podcasters. Quando o Anchor chegou oferecendo hospedagem gratuita, a galera das antigas ficou com o pé atrás, porque lá atrás tinha uma plataforma chamada Mevio, que hospedava áudio e fornecia estatísticas muito completas, e literalmente, da noite para o dia, decidiu não hospedar mais o podcast, deletou todo mundo e metade da podosfera brasileira ficou em desespero porque perdeu tudo. Né? Eu lembro disso. E detalhe, quando entraram as grandes plataformas, a gente achou, por exemplo, que o Google Podcasts ia ser um game changer, né? Eu, inclusive, acho que É. eu vi no tutorial do Mundo Podcasts como eu botar o meu podcast Isso no... é. Sempre que aparecia uma plataforma nova, a gente colocava como se cadastrar lá dentro. Esses posts sempre davam muito acesso. E o Google Podcast sempre, o Google em geral, né, sempre vem com ótimas promessas que morrem muito rápido, né? Isso é tema de muito debate, principalmente pela galera que estuda, né, essas tecnologias, do Google criar e matar tanto o serviço, né? E o Google Podcasts, ele tá para morrer também, para dar lugar a podcasts dentro do YouTube Music. Uhum. Porque, bom, vocês sabem, né, o YouTube e o Google, o YouTube faz parte do Google, né? E o YouTube Isso. Music, ele está anunciando pesadamente, vocês talvez já tenham aberto aí e recebido a notificação para que vocês testem e tudo mais. Então, faria sentido você ter um serviço de podcast, você tem o YouTube Music, querendo que as pessoas assinem? Ou é melhor você migrar tudo para lá? É, Então, seria provavelmente será isso. seria eles criando um serviço para concorrer com eles mesmos, né? Não, provavelmente o Google Podcast vai morrer também. E fora que ele não é tão bom, ele demora a atualizar. Hoje em dia, Os realmente, thumbs não aparecem, né? é, hoje em dia, Pocket Casts e Spotify são os dois grandes mesmo que concorrem aí como plataforma. Só que o Pocket Cast só distribui, né? O Spotify hospeda também. E aí isso é um diferencial muito grande. Para a última, opa, para começar no mundo dos podcasts, alguma dica? Como e onde começar? O Carlos está perguntando. Eu vou levar em conta que seja um podcast só de áudio, né? Que você Uhum. pretende fazer. Hoje em dia é essencial um bom microfone. Não, há 10 anos atrás, o pessoal tolerava podcasts que começavam com microfone ruim porque não tinha o que ouvir. Era isso daí. Mas hoje em dia, a oferta de podcasts é tão grande que você já tem que começar com uma boa qualidade. E começa por uma boa qualidade de áudio.
Até recomendo aqui, ó, esse daqui que eu estou usando, a marca dele é Fifine. Eu comprei ele recentemente no AliExpress por R$300. É um microfone magnífico, fantástico, e você importando da China, ele fica bem baratinho. No Sim, USB ou ele... ele tem as duas conexões. Ele tem USB para o PC e tem XLR também, se você tiver uma mesa de som. Eu uso no PC diretamente. Isso é bom. Tipo assim, esse meu aqui, eu tô com um problema com ele. Porque ele não... O áudio dele, ele não tá me agradando. É um Blue Yeti. Também não foi tão caro assim, foi 700. Mas, sei lá, né? A gente fica incomodado. E se eu fosse começar um novo podcast hoje, eu me gravaria. Né? Mesmo que fosse um podcast só de áudio, eu me gravaria com o celular na vertical durante a gravação inteira para gerar cortes posteriormente, tanto para o YouTube como para TikTok, porque eles geram um engajamento enorme e hoje em dia fazem um diferencial, e principalmente o TikTok é um canal de divulgação para podcast muito poderoso. E aí você se gravaria, geraria cortes e publicaria no TikTok com uma referência para ouvir o podcast completo no Spotify. Gostei, muito bom, cara. Então, eu queria que você encerrasse contando sobre o Cast News, que é uma iniciativa que eu gosto muito, acompanho toda segunda-feira lá o podcast que faz o resumo das notícias da semana, e o portal, sempre que eu dou uma olhada também. Tá muito bonita a identidade, parabéns para vocês. Valeu, valeu. O Cast News, o Renato Bontempo, ele começou já há mais de um ano, né? E ao mesmo tempo, o Léo, ele ouvia o Pod News, que é um podcast australiano que traz notícias da podosfera mundial, né? Essa é uma vantagem, né, de quem produz podcasts em inglês. Você tem o mundo inteiro de audiência, né? Isso aí é um diferencial muito grande. E aí, o Léo já vem há mais de um ano até falando comigo que ele tem o bichinho de querer fazer um podcast desse, porque o Pod News, ele é curtinho e ele é extremamente monetizável. E a gente não tem no Brasil. Nos últimos 2 anos, principalmente com a explosão do MesaCast, o podcast cresceu tanto que eu não preciso mais explicar para ninguém o que é podcast. Essa foi a maior vitória, assim. Eu falo, minha mãe hoje fala para amiga dela que eu trabalho com podcast e não tem mais que explicar para ninguém o que é. E aí, Só tem que falar que você não é um machista maluco, né? por favor, eu faço podcast, mas não tem nada a ver com o Monark. Isso. Aí, e aí o Léo tava com esse bichinho querendo criar um podcast dessa forma, e ele foi até o Ricardo Bontempo. E ele foi de uma forma assim, olha, vamos fazer uma parceria? Uma parceria assim, olha, vamos fazer um podcast sobre... Você já tem um portal de notícias com 40 mil pessoas que assinam a newsletter, então vamos fazer um podcast junto? E com aquela proposta assim, ó, vamos fazer junto. Se tu não quiser, eu vou fazer sozinho. Porque ele estava super determinado a fazer. E aí, o Cast News já tinha uma equipe de jornalistas que produziam as notícias. O Léo entrou com a produção do podcast e ele me adicionou à equipe porque, por conta de todo esse tempo dentro da mídia, além de conhecer as pessoas, eu tinha o know-how de como encontrar os conteúdos, né? Nas redes sociais, de monitorar. Minha janela do TweetDeck, por exemplo, tem dezenas de abas, dezenas de colunas, né? Com monitoramento do que está acontecendo na podosfera brasileira. E a minha função foi justamente de criar as pautas. Eu não escrevo no site, só os jornalistas mesmo escrevem, mas eu estou caçando notícia. Então, a mais recente, por exemplo, ontem, a Cristina Rocha, ex-apresentadora lá do Caso de Família, ela publicou o primeiro podcast dela. E aí eu vi essa notícia assim que tinha feito, aí eu jogo lá para a equipe. Isso aqui é notícia.
e aí um dos jornalistas vai lá, checa e escreve a matéria, né? Então eu estou o tempo todo pegando o que pode virar notícia e mandando para ele. Pô, sensacional. Então, galera, recomendo aí para vocês, acessem lá o Cash News, cashnews.com.br, cashnews.com.br, isso aí. Pode assinar a cashnews.com.br. newsletter, toda segunda-feira ela chega e você fica por dentro do que está rolando na podosfera brasileira, com um pouquinho de podosfera mundial também, que tem algumas notícias de nível mundial que são relevantes para a gente também. Maravilha, Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui na turma. Eu vou bater um print aqui da sua participação. Oh, agradeçam o Thiago aí, mandem os parabéns, as palminhas digitais ali para ele. Eu tô em busca do meu Caetano estacionando no Leblon, de notícia de podcast. A gente brinca que esse é o objetivo, eu quero chegar nesse nível. Pô, maravilha, Thiago. Grande abraço. Daqui a pouco vai estar lá no nosso YouTube. Eu te mando o link quando tiver tudo certo. E Thiago está dispensado. A turma continua aqui para a gente falar de edição. Continuar Valeu, falando de gente. edição. Obrigado. Falou, tchau, tchau.